Olá! No programa de hoje você vai saber como funciona a tornozeleira eletrônica, utilizada por infratores da Lei Maria da Penha. Veja também, Tribunal de Justiça do Ceará alerta sobre fraudes envolvendo precatórios. TJCE e TRE regulamentam o uso de imóveis da Justiça Estadual para instalação de cartórios eleitorais. E Juizado do Aeroporto vai atender até uma semana depois do fim da Copa do Mundo de Futebol. O Tribunal de Justiça do Ceará faz um alerta à sociedade sobre fraudes envolvendo precatórios. Pessoas estão enganando quem venceu processos contra a Fazenda Pública e tem dinheiro para receber. A assessoria de precatórios da Justiça Cearense recebeu denúncias de fraudes. Uma das vítimas disse ter depositado R$ 700 em uma conta bancária a pedido de estelionatário. Ele garantiu que com o depósito a vítima receberia o dinheiro do precatório. O contato se deu por meio de telefone. O Tribunal de Justiça alerta que as pessoas desconfiem desse tipo de ligação. O contato com os credores ocorre somente por meio de oficiais de justiça e de publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Também não existe nenhuma possibilidade de apressar o pagamento, porque os precatórios seguem ordem cronológica. Além disso, é um direito e o beneficiário não precisa depositar nenhum valor. A presidência do tribunal já determinou medidas para subsidiar a investigação criminal das fraudes. A presidência também restringiu o acesso aos processos. Antes, todo advogado com senha do Sistema de Automação da Justiça podia consultar os precatórios. Agora, a consulta passa a ser permitida somente ao advogado do respectivo processo. O precatório é uma ordem de pagamento expedida em favor da pessoa que vence um processo judicial contra município, estado, união ou órgãos vinculados. Com a condenação definitiva, vem a requisição para pagamento da quantia. A Justiça Estadual e o Tribunal Regional Eleitoral regulamentaram o uso de imóveis para a instalação de cartórios eleitorais. O acordo foi assinado pelo presidente em exercício do TJCE, desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva, e pela presidente do TRE, desembargadora Maria Iracema Martins do Vale. A partir de agora, a Justiça Eleitoral vai remunerar o TJCE para utilizar espaços nos fóruns, conforme recomendação do Tribunal Superior Eleitoral. Nós acabamos de assinar esse convênio, que é exatamente a materialização de uma recomendação do TSE para remunerar o tribunal a propósito da ocupação de espaços pelo Tribunal Eleitoral nos fóruns da Justiça Comum. O valor anual é de R$ 800 mil, pago em 12 parcelas. Inclui despesas com água, energia, limpeza, climatização e manutenção. A quantia será repassada ao Fundo de Reaparelhamento do Judiciário Cearense. O convênio, assinado no dia 8 de julho deste ano, tem validade de 60 meses. É um convênio muito importante. Há muitos anos que nós tentávamos fazer esse convênio e quis Deus que fosse na gestão do desembargador Luiz Gerardo Pontes Brito, que hoje não pôde estar aqui presente, mas está bem representado pelo desembargador Lincoln. A seguir, tornozeleira eletrônica está sendo utilizada por infratores da Lei Maria da Penha em Fortaleza. O Tribunal de Justiça prorrogou pelo prazo de um ano a redução em 70% no valor das taxas para registro de imóveis dos beneficiários da Companhia de Habitação do Ceará. A medida se deu por meio de resolução aprovada pelo órgão especial no dia 3 de julho deste ano. A redução das taxas é prevista em lei de iniciativa do Tribunal de Justiça. O prazo de um ano passa a ser contado a partir de 15 de julho de 2014. O plantão especial da Justiça do Ceará no aeroporto de Fortaleza, iniciado no dia 5 de junho deste ano, continua até uma semana depois do fim da Copa do Mundo de Futebol. Montado para atender o aumento do fluxo de turistas na capital cearense, o Juizado do Aeroporto formalizou 108 atendimentos até amanhã do dia 9 de julho. 90 casos envolveram atraso ou cancelamento de voos, problemas com bilhetes e extravio ou violação de bagagens. Mais da metade desse total foi
resolvida com acordo entre as partes. Os demais atendimentos foram referentes à autorização de viagem e serviços oferecidos no aeroporto. A juíza Josiana Cavalcante Serpa, coordenadora dos Juizados Especiais de Fortaleza, explica que foi realizado o trabalho de conscientização junto às companhias aéreas. Nós tivemos um resultado positivo bem maior do que o da Copa das Confederações, tanto com o aspecto do consumidor, do autor, como da empresa demandada, tanto envolvendo questões aéreas quanto também questões de prestação de serviço, porque chamamos as empresas aqui, explicamos a necessidade da divulgação, da pacificação, do acordo, da conciliação, até para demonstrar que a empresa que fizesse esse acordo, ela estaria até promovendo cada vez mais a sua própria empresa, né? Porque ela estaria tratando muito melhor o seu cliente. Entre os plantonistas está a juíza Valéria Carneiro, titular do 23º Juizado Especial. Ela ressalta a importância dos acordos para o judiciário cearense. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem essa orientação no sentido de incentivar a população a realizar acordo. O que é um acordo? É uma solução pacífica do conflito. Com isso, a solução para o seu litígio vem mais rápida e de uma forma mais barata, ou seja, vai diminuir o custo. Hoje nós temos um custo muito alto, principalmente a realização de audiências. A prova testemunhal, ela torna o nosso processo judicial muito caro. O juizado do aeroporto funciona durante 24 horas até o dia 18 de julho. A tornozeleira eletrônica é a mais nova aliada no combate à violência doméstica na capital cearense. Para falar sobre o assunto, eu recebo a desembargadora Francisca Adelineide Viana, da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Ceará. Seja bem-vinda. Obrigada. Desembargadora, desde quando a tornozeleira eletrônica é utilizada em Fortaleza e como surgiu essa ideia? A tornozeleira eletrônica está sendo utilizada desde abril de 2014. E surgiu a ideia de uma conversa com a doutora Elizabeth Chagas, defensora pública do Estado, em Brasília, após uma reunião que nós tivemos em Brasília, que tratava sobre o assunto de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. E lá foram apresentados por outros estados, como Minas Gerais, o Botão do Pânico, o Rio Grande do Sul apresentou a Patrulha Maria da Penha, e nós, após esse encontro, passamos a conversar na possibilidade de se criar um projeto para Fortaleza. E surgiu a ideia de se criar um projeto, e nós criamos o projeto de segurança da mulher, uma alternativa para o agressor, que é o nome do projeto. Levamos ao conhecimento da doutora Mariana Lobo, que é a secretária de Justiça do Estado, e a doutora Mariana viabilizou o nosso projeto. Como funciona a tornozeleira eletrônica? Ela funciona praticamente nos mesmos moldes da tornozeleira usada para o regime semiaberto pela execução penal. Só que no nosso caso da Lei Maria da Penha, nós temos dois aparelhos. Um para o agressor, que é a tornozeleira, e um outro aparelho semelhante a um celular, que é usado para a mulher, para a vítima, que coloca-se na bolsa, né? Que pode ser usado na bolsa. E esse aparelho dado para a mulher, ele emite sons quando o agressor se aproxima e começa a gravar toda a conversa que passa na redondeza ali. E tudo isso é feito através do monitoramento que existe na Secretaria, um monitoramento que capta todas essas mensagens e logo a gente aciona a polícia, o CIOPS, para tomar as providências cabíveis. E essa prova que é acolhida nesse momento pelo aparelho dela, dessas gravações, ela poderá ser usada depois na justiça como meio de prova. Ele funciona como uma espécie de rádio, por exemplo? Como uma espécie de rádio pequeno. E, desembargadora, a mulher, ela recebe esse alerta sonoro de que o agressor, por exemplo, está se aproximando dela. O agressor, ele também é alertado? Ele recebe uma mensagem. No aparelho dele também, ele recebe uma mensagem para se afastar dali. Existem locais onde ele não pode ir de jeito nenhum, por exemplo? Existe, porque quando as medidas protetivas são concedidas pela juíza da violência doméstica, ela estabelece as condições daquelas medidas. Por exemplo, uma das medidas é de não se aproximar da vítima a 500 metros. Então, a 500 metros ele não pode se aproximar da vítima. A casa que ele, nos locais que ele não poderá frequentar, a casa da mãe dela, o trabalho, a casa dela. Então, esses locais que ficarem determinados na medida protetiva são áreas de exclusão total de permanência do agressor naquelas áreas. E no caso de locais públicos, numa coincidência de os dois estarem no mesmo local?
o aparelho dela vibra avisando da proximidade dele. E ela tem condições ou de deixar o local ou de acionar o pedido dela para que seja atendido a retirada dele daquele local. Porque ele também, naqueles locais onde não existe aquela determinação do juiz, que são áreas que nós chamamos de exclusão, onde não existe tolerância é zero, nesses locais não, acionamos imediatamente a central de monitoramento, aciona imediatamente o CIOPS e nós tomamos as providências. No outro, ela é advertida que ele está próximo para que ela saia daquele local, tanto ela como ele. Eles tomam conhecimento que estão naquela área. Desembargadora, quantos equipamentos estão sendo utilizados na capital cearense? Hoje nós estamos fazendo um projeto piloto com 10 equipamentos. Nós temos 10 infratores da Lei Maria da Penha monitorados atualmente. E desses 10 que estão monitorados, apenas um quebrou a tornozeleira. E nesse caso, imediatamente a central é acionada. E ele isso é tido como fuga, né? Porque ele quebrou, desobedeceu às ordens judiciais que estavam na medida protetiva a ele concedida. Então, automaticamente, ele volta à situação anterior, que é a situação de uma prisão preventiva prevista na Lei Maria da Penha. Quem pode receber esse equipamento? Todos os infratores da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Desembargadora, que instituições estão envolvidas nesse projeto? O Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Secretaria de Justiça, a Polícia, a Secretaria de Segurança Pública. São várias instituições envolvidas, o Instituto Maria da Penha. A senhora falou agora há pouco que um dos infratores que estava utilizando a tornozeleira acabou arrancando, o equipamento e acabou voltando às condições anteriores. Essa é uma punição e existe outro tipo de punição que pode ser aplicada? Essa é a maior punição, porque a Lei Maria da Penha ela prevê a prisão preventiva para os infratores que cometem lesões corporais e tudo. Mas quando você quebra um equipamento deste, automaticamente a central de monitoramento já é acionada. E isso é tido como uma fuga e também como uma desobediência às medidas protetivas determinadas pela Justiça. Então é lavado um auto de prisão em flagrante e automaticamente depois ele é apresentado ao juizado da violência e adotará as medidas cabíveis no caso. Desembargador, o equipamento não funciona sozinho. É preciso um conjunto de profissionais para fazer o monitoramento? Nós temos uns profissionais monitorando na Secretaria de Justiça, que já faz o monitoramento de toda essa área das medidas, E envolve os funcionários da Secretaria de Justiça, envolve a polícia, envolve funcionários da Justiça, todo esse pessoal, envolve mais de 20 pessoas. E, desembargadora, a tornozeleira precisa passar por manutenção? Quem é responsável por esse serviço? A manutenção, como todo aparelho eletrônico, precisa de ter uma manutenção. Essa manutenção é feita pela empresa que ganhou o processo licitatório, no caso. Então, ela mantém aqui em Fortaleza um funcionário, uma pessoa que é treinada por ela, e na hora que a gente precisa, essa pessoa faz a manutenção desses aparelhos. Mas sempre fiscalizado pela Secretaria de Justiça do Estado, pela doutora Mariana Lupa. A pessoa, a vítima, no caso, usuária, que perceber algum problema, ela também pode acionar a central? Pode acionar a central. É possível saber se foi o homem que se aproximou da mulher ou o contrário? É possível saber porque basta fazer um rastreamento nos aparelhos, porque existem 2 aparelhos. O aparelho que é usado no homem, uma tornozeleira, e existe um aparelhozinho pequenininho como um celular que é levado pela vítima na bolsa. Então, na hora que ela se aproximar do agressor, nós sabemos que foi ela que foi atrás, porque isso acontecia muito. Antigamente, ninguém tinha como saber quem se aproximava um do outro. E agora nós temos como saber disso, porque tanto o aparelho dela como o aparelho dele, nós temos o rastreamento. Basta fazer o rastreamento, se sabe normalmente quem se aproximou. E se for a mulher, ela pode sofrer algum tipo de punição? Não existe, especificamente na lei, uma punição para esse tipo de coisa. Não existe. Previsão legal não, para isso não. Mas há uma recomendação legal de que a mulher evite se aproximar? Existe essa recomendação quando é feita a entrega desse aparelho. Quando é feita uma audiência, onde eles assinam um termo, todos os 2 se comprometendo a cuidar do aparelho e são feitas recomendações pela juíza, nesses casos, que ela não se aproxime, quando ela receber o sinal, ela já tente sair daquele local.
ou entra em contato imediatamente com a central de monitoramento e na área de exclusão, automaticamente é acionado de imediato a central, que a central aciona o CIOPS. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo. Daqui a pouco volta falando sobre a tornozeleira eletrônica que está sendo utilizada para combater a violência doméstica e familiar. Voltamos do intervalo. A entrevista de hoje é sobre a tornozeleira eletrônica para coibir a violência doméstica. A nossa convidada é a desembargadora Francisca Adelineide Viana, da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Ceará. Desembargadora, a proibição de o agressor chegar perto da vítima vem sendo respeitada com a tornozeleira eletrônica? Vem sendo respeitada porque eles sabem do monitoramento e automaticamente eles respeitam, eles não deixam de cumprir as determinações que foram estipuladas na Justiça, quando concedidas as medidas protetivas. A tecnologia tem sido uma aliada no combate à violência doméstica e familiar? Com certeza, porque com essa tecnologia que nós temos hoje, foi que esse projeto foi feito e está dando um bom resultado. Eu acredito que daqui a algum tempo nós vamos ter melhores condições de fazer o melhor monitoramento dessas pessoas sem precisar que elas permaneçam presas preventivamente. O objetivo é levar esse projeto para outras comarcas aqui do Ceará? O objetivo é levá-lo para todo o estado do Ceará. Agora nós já estamos praticamente acertados para levar para a comarca de Juazeiro do Norte e Sobral, porque lá já tem a COSIP. E com a COSIP vai melhorar, ser mais rápido a implantação devido ao monitoramento que já existe na COSIP dessas duas comarcas. Isso deve ocorrer ainda este ano? Provavelmente no segundo semestre, porque nós já está havendo até um processo de licitação para a aquisição de novas tornozeleiras. Que outras ações têm auxiliado no cumprimento da Lei Maria da Penha? Nós estamos fazendo uma divulgação muito grande da Lei Maria da Penha com as instituições que nos ajudam no combate à Lei Maria da Penha. Normalmente nós participamos de palestras nas escolas públicas, nos estádios, propagandas através do estádio, nas festas grandes como o Carnaval, nos dias festivos como o Dia da Mulher, Internacional da Mulher, o Outubro Rosa que está se aproximando. A própria data da Lei Maria da Penha, que é comemorada todo ano, normalmente a gente faz uma passeata. Ano passado foi feita uma passeata, uma caminhada, né? Ali na Avenida Beira-Mar, no dia da Lei Maria da Penha, em agosto, no final de agosto. E essas programações todas, inclusive agora nós estamos fazendo um trabalho na Regional 6, ali em Messejana, em todos os bairros que compõem a Grande Messejana, e nós temos já dentro da própria Regional 6 um local, uma sala que nos foi cedida pela Prefeitura, através de um convênio que nós estamos assinando com a Prefeitura, para fazer esse tipo de esclarecimentos. Então, normalmente, ali comparece uma vez a Defensoria Pública, outra vez o Ministério Público, a Delegacia, os juízes, nossos colegas juízes que comparecem às escolas e ao local, esclarecendo sobre a Lei Maria da Penha. Existe um motivo específico para a escolha da Regional 6 para esse trabalho? Na época que nós escolhemos a Regional 6, o ano passado, foi porque foi feita uma pesquisa, um levantamento, e foi constatado que lá era onde existe o maior índice de violência doméstica no Ceará. E as mulheres, elas têm participado das ações? Algumas. Agora é muito difícil, é um trabalho muito lento, porque envolve muita coisa. O medo das mulheres de participarem, de terem acesso à justiça, porque agora com a tornozeleira melhorou, porque ela se sente mais segura. Mas antes elas tinham muito medo de denunciar à justiça as agressões. E o nosso trabalho lá é muito lento ainda, porque nós estamos fazendo agora um grupo de terapia ocupacional lá e também um grupo de terapia para ajudá-las a sair daquele estado que elas se encontram e elevar a autoestima delas. Mas ainda é muito difícil. Mas nós estamos caminhando e vamos conseguir o nosso objetivo. Desembargadora, no último dia 8 de julho foi publicada no Diário Oficial do Estado a Lei 15.617, que institui a caminhada anual de conscientização sobre a Lei Maria da Penha no estado do Ceará. Essa é mais uma mobilização para fazer com que a sociedade possa refletir realmente sobre essa temática?
Eu acredito que sim, porque a sociedade ela tem que participar dessa luta. É importante que ela participe, que ela ajude no combate à violência, que ela denuncie. Com a sociedade e a educação da nossa família e de todos, né? Que começa no seio da família, a educação, a gente consegue mobilizar as pessoas para esse objetivo de coibição, acabar com isso, porque existe um machismo muito grande ainda. Aqui a gente tem que coibir esse tipo de comportamento e valorizar também a mulher, o trabalho da mulher, né? Dar uma valorização do trabalho da mulher, principalmente no respeito à dignidade humana. A aceitação da violência ainda é algo cultural? Eu acredito que sim, porque isso é um processo muito antigo, né? Já vem desde a época do Império e nós existimos hoje, nós vemos hoje também, olhando os países, alguns países que as mulheres são tratadas como pessoas inferiores, né? Isso é muito humilhante ainda. Mas a gente tem que fazer alguma coisa para coibir esse tipo de ação. Desembargadora, além da mulher que é vítima de violência, outras pessoas podem fazer uma denúncia caso percebam que uma vizinha, por exemplo, está sofrendo com agressões? Qualquer pessoa hoje pode denunciar no 180. Nós temos uma propaganda muito grande do número 180, que é o número que mais nós divulgamos nas nossas campanhas, porque nós temos vários números de acesso às denúncias, os da delegacia, o do juizado, da própria coordenadoria, mas o número que nós pedimos para se fazer as denúncias é o 180. E nós pedimos a todos que quando se depararem com um tipo de comportamento desse, denunciem. A mulher ela pode ir na delegacia, por exemplo, e desistir da queixa? Nos casos de lesões corporais, não. Porque antigamente era uma ação condicionada à representação. Hoje ela é uma ação pública incondicionada. O boletim de ocorrência é lavrado na delegacia, depois aquele procedimento vai ser encaminhado ao juizado e ali o promotor de justiça vai ofertar uma denúncia. E o agressor será processado. E ele não tem direito a nenhum benefício da Lei 9099, que era a lei dos juizados comuns, né? Porque no juizado comum, uma lesão que é tida de menor potencial ofensivo, eles teriam direito a uma transação penal ou a suspensão do processo, dependendo da pena que fosse imposta aquele crime, até 2 anos. Mas no caso da Lei Maria da Penha, ele não tem direito a nenhum desse tipo de benefício. Não se aplica nenhuma dessas medidas na Lei Maria da Penha. Inclusive aqui no Ceará, nós estávamos falando com a doutora Mariana, a possibilidade, ela que conversou com a gente sobre isso, a possibilidade de ser levado esses agressores a um presídio diferenciado. Tem um presídio militar aqui que tem várias vagas, muitas vagas ainda, e talvez seja feito um acordo, não sei ainda como é que vai ser feito esse processamento, que essas pessoas que estejam cumprindo a Lei Maria da Penha sejam colocadas. Porque isso é um tipo de crime bem diferenciado daquele que é um agressor acostumado à prática de crimes. E desembargadora, por enquanto são 10 mulheres e 10 homens que são monitorados. Existe a previsão de aumentar em Fortaleza uma data, por exemplo? Nós vamos aumentando de acordo com que os casos estão aparecendo e a necessidade de ser aplicado esse monitoramento. Por enquanto é um projeto piloto que acaba agora, uns 90 dias que nós tivemos para fazer esse projeto, porque a central ela gera um relatório que nos manda todo mês para a gente controlar, para saber quem está cumprindo, quem não está cumprindo, aquele relatório. A mulher ela fica monitorada praticamente porque pelo aparelho dela a gente sabe onde é que ela está. Mas o monitorado é apenas o agressor. Ela é porque ela recebe um aparelho para dar maior segurança a ela, para acessar a justiça, e também para que as medidas, foi um meio que nós encontramos, para que as medidas protetivas sejam realmente efetivadas. Ele é bem melhor do que o que foi usado eu acredito que seja bem melhor do que foi usado em Minas Gerais, que era o botão do pânico, onde a mulher teria que apertar aquele botão, ela mesma teria que acionar a polícia, ela teria que chamar e tudo. E nele não, no nosso, são 2 aparelhos distintos, um para ela e outro para o agressor, e nós temos condições de saber o que realmente está acontecendo com eles e, inclusive, saber quem se aproxima, quem vai atrás um do outro. A polícia já é acionada automaticamente? Em alguns casos, ela é automaticamente. A central autoriza automaticamente. Nas áreas de exclusão, a tolerância é 0. E isso evita crimes, digamos assim, a morte, vai diminuir o número de homicídios. Eu acredito que essa medida foi muito boa, porque vem a diminuir o número de homicídios
em relação à Lei Maria da Penha. Que é a principal violência, né? Nós temos que coibir isso, né? Então isso acredito que venha a diminuir bastante. Daqui a uns dias nós estamos vendo que deu um bom resultado. Eu entrevistei a desembargadora Francisca Adelineide Viana sobre a tornozeleira eletrônica para casos de violência doméstica e familiar. Obrigada pela entrevista. De nada. Estamos à disposição da Coordenadoria da Mulher no Tribunal de Justiça do Estado. O Judiciário em Evidência termina aqui e volta na próxima semana.